Nesses dias me questionaram sobre a embolia pulmonar no pós-operatório de lipoaspiração e abdominoplastia. Uma pergunta bem interessante, pois o que se pensava era que no pós-operatório, nesse caso lipoaspiração, por exemplo, o paciente não poderia fazer exercício físico. A fisiopatologia da formação do trombo acontece quando o sangue ele corre de uma maneira mais lenta, ou seja, o coração ele bate. Então existe um fluxo que está sempre sendo jogado no sangue, na artéria e volta pela veia. E isso vai até os membros inferiores, vai até o cérebro, vai até os braços, ou seja, corre em todo o corpo. Nos membros inferiores, o que acontece? Por causa da pressão de retorno que é maior, porque o coração está numa parte mais alta, você joga o sangue é fácil, mas na hora de retornar ele retorna mais lento. Para isso, eu tenho todo um trabalho das pernas, inclusive da musculatura, que faz com que pressione os vasos e o sangue retorne. Quando esse sangue ele passa lentamente pelos vasos, dá tempo, digamos assim, acionar uma cascata. Se o paciente tiver predisposição, ele forma uma cascata de coagulação. Essa coagulação normalmente acontece quando você rompe um vaso. Para isso forma-se aquele coágulo que para o sangue, que para de sangrar, que a gente já sabe. Só que nesse caso, não é para acontecer dentro do sangue, mas em algumas patologias o paciente faz isso espontaneamente. No caso, em algumas situações, como a lipoaspiração ou algumas outras cirurgias, o paciente pode ter uma predisposição também e aumentar esse risco, mas normalmente o risco é baixo. O que acontece é que alguns pacientes já têm essa predisposição, no exame pré-operatório a gente pode ver isso e você pode tentar minimizar isso com o uso de anticoagulantes no pós-operatório. Além disso, no pós-operatório o paciente deve mobilizar os membros. Por quê? Porque ao mobilizar, você vai contrair a musculatura das pernas e de todos os membros, fazendo com que haja um retorno para o coração e ele consiga bombear de novo. Nisso, vai havendo um circuito, vai havendo um fluxo, a troca toda hora onde o sangue vai e volta. Se você está parado praticamente, esse sangue ele pode até ir para o membro, mesmo deitado, mas o que acontece? Você está no repouso. O coração ele bombeia isso de uma maneira bem mais lenta, bem mais fraca. Então quando ele joga mesmo deitado, o paciente está em repouso. Não, vou ficar repousando, ficar deitado na lipoaspiração. Qual é o problema? Esse sangue ele bate bem mais fraquinho, o coração bate bem mais fraquinho, desculpa. Então quando ele joga aquele sangue, que vai voltando muito devagar. Isso dá tempo às células do sangue, junto com os cofatores de coagulação, se aproximarem, digamos assim, de uma maneira mais simplificada, e formar um coágulo dentro do vaso. Isso faz com que você possa trancar o vaso, fechar. Quando ele tranca, fazendo com que tranque, você pode aumentar mais ainda esse coágulo. E às vezes o que acontece? Se esse coágulo ficar parado, menos mal, ele vai criar o que a gente chama o trombo, né, nos membros inferiores ou nos membros superiores, e aí o paciente vai ter dor e várias outras coisas. Quando esse coágulo está dentro do vaso, que está lá naquela região, ele se solta, esse é que é o problema. Aí é que vai estar a tromboembolia pulmonar, por exemplo. Por quê? Porque os vasos pulmões são bem fininhos. Normalmente os vasos da perna são maiores. Quando ele forma um trombo ali dentro, ele, claro, pelo vaso ser maior, ele formou um trombo maior. Vai se soltando, vai voltando para o coração, em vasos que vão aumentando, até chegar ao coração. Quando chega no coração, o primeiro local, assim que chega no coração, que ele bombeia é para dentro do pulmão. Só que o pulmão é como uma peneira, então, pelos vasos pequenos. Então, na hora que o coágulo vai para lá, tranca alguma parte do pulmão menor até uma grande área e faz com que você tenha dificuldade respiratória, porque aí vai entrar líquido, vai entrar toda uma cascata inflamatória que faz com que atrapalhe a respiração do paciente. Então o paciente pode ter desde uma sintomatologia mais, digamos assim, subclínica ou sintomas mais simples até um quadro mais grave. Isso é a tromboembolia pulmonar. Para isso, o que acontece? O fluxo do sangue deve ser mais lento, o paciente deve ter predisposição a formar esses trombos dentro de vasos e várias outras coisas que estão relacionadas com a história do paciente. Mesmo que o paciente não tenha qualquer sinal na história clínica ou no exame físico que é feito no pré-operatório, no pós-operatório o paciente deve tomar um cuidado, porque, como eu falei, quando ele está deitado no pós-operatório, está operado, está sofrendo todo um processo de cicatrização, um processo inflamatório que é normal em qualquer cirurgia, digamos assim, esse fluxo sanguíneo mais lento cria uma predisposição à formulação de coágulo.
Então, concluindo, no pós-operatório o paciente deve se mobilizar mais. Então vai acontecendo, durante os dias o paciente, por mais que ele, na lipoaspiração é normal, o paciente perde sangue, ele fica mais indisposto. Então, claro que a gente não vai liberar logo a atividade física, não por causa de tromboembolia, mas sim por causa da perda, da anemia, ou seja, do sangue, a perda de sangue. Então, nesse caso, o paciente está mais indisposto, eu não vou logo liberar para uma atividade física. Mas ao longo dos dias, em média até 10 dias, o paciente, com a reserva de ferro, ele forma toda uma boa quantidade de sangue que o paciente começa a se sentir bem melhor. Muitos pacientes já se sentem muito bem, voltam para suas atividades normais e em média 15 dias é possível o paciente voltar a uma atividade física sem problema. Isso não quer dizer que ele vá ter tromboembolia pulmonar, não, pelo contrário, isso vai proteger ele contra uma tromboembolia, porque ele vai utilizar a musculatura dos membros inferiores, dos membros superiores, ou seja, o fluxo do sangue vai correr mais rápido, mais simples e mais tranquilo, todos os vasos fazendo com que não haja esse, digamos assim, um encontro desses cofatores, desses fatores de coagulação, predispondo a uma formação de coágulo. Ou seja, para se evitar uma embolia, uma tromboembolia no pós-operatório ou mesmo a formação de trombos em membros inferiores ou membros superiores, o paciente deve se mobilizar no pós-operatório, exatamente por tudo que eu já expliquei, porque o sangue corre e você diminui essa possibilidade da formação de trombos.